Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vi que vocês estão desenvolvendo bem as nossas aulas. Hoje a gente está na aula número 7, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio histórico. No finalzinho a gente vai ter uma atividade, e essa atividade vai fazer parte da nossa exposição, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu espero que dê certo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela é minha amiga, professora de História, né? E ela vai contribuir um pouquinho com o conhecimento dela para passar para vocês, né? Até porque eu não quero prolongar muito esse vídeo, porque tá demorando muito para carregar, né? Para me passar para o YouTube. Então eu quero ser bem breve, né? O mais importante mesmo vai ser a nossa interação lá no grupo. Lá no finalzinho, quando a gente terminar esse assunto, eu vou passar uma atividade, beleza? Então fique ligadinho aí, curte, compartilhe, comente principalmente, que é muito importante para o meu estágio. Até logo! Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sandra Aparecida da Casa de Sorge, sou professora, formada em licenciatura em História pela Uninter. E hoje eu vou falar com vocês a respeito dos patrimônios históricos. Vocês sabem o que são patrimônios? Patrimônios fazem parte da nossa herança familiar e históricos porque são relativos à nossa história. Podemos considerar como patrimônios históricos tudo que é produzido de forma material e imaterial por uma determinada sociedade. Consideramos que alguns profissionais precisam identificar e preservar esses patrimônios. Podemos contar então com os historiadores, os antropólogos, paleontólogos, arquitetos, urbanistas, entre tantos outros. Além desses profissionais, né, Sandra, há uma preocupação mundial em preservar o patrimônio histórico da humanidade através de leis de proteção e também restaurações, né, que possibilitam a manutenção das características originais desses locais, né? Mundialmente falando, temos a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação. Este é um órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade. Voltamos agora com a Sandra, né? Ela vai falar um pouco sobre o IPHAN, que é o órgão que cuida dos patrimônios aqui no Brasil. Para considerarmos um elemento cultural, quando algum órgão ou entidade especializada no assunto tomba este patrimônio. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele que faz no Brasil o reconhecimento e a preservação dessa diversidade cultural brasileira. Então, para que o IPHAN tenha considerado como um patrimônio histórico-cultural, ele precisa ser uma obra de arte plástica, como pinturas, esculturas, ilustrações, as tapeçarias, né, os artefatos artísticos, as construções e conjuntos arquitetônicos, podem ser as cidades, as casas, os palácios, casarões, jardins, monumentos, enfim. As festas e as festividades, música, elementos da cultura também. Agora eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de imaginação. Imagine que você tenha nascido em um local completamente isolado, sem desenvolvimento linguístico, sem alteração do ser humano na paisagem, sem interação desses seres humanos. Como você conseguiria lembrar de alguma coisa hoje? Algo que fosse importante para a construção da sua história. Agora imagine que você consegue lembrar um casarão, uma estátua, a forma de falar da sua região, os sotaques, principalmente os monumentos, como os seminários antigos, as estátuas, os moinhos de arroz e fubá. Isso tudo faz parte do patrimônio da nossa história cultural. Como eu falei para vocês, os patrimônios históricos culturais, eles são divididos em materiais e imateriais. Eu vou começar falando pelos materiais. Os materiais são os monumentos, as pinturas, as cidades, os prédios,
os conjuntos arquitetônicos, parques naturais, os sítios arqueológicos. Enfim, tudo que tem valor histórico e é produzido de forma material. Posso citar como exemplo as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Já os patrimônios imateriais são os idiomas, os dialetos, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos de ditos populares. E eu poderia citar como exemplo, como patrimônio imaterial, o acarajé, que faz parte da culinária baiana, que é herdeira da cultura africana. E o frevo, como a famosa festa de Pernambuco. Porém, esses patrimônios históricos culturais precisam de preservação. Preservar significa conservar e defender. Como uma importante dica final, eu deixo para vocês a necessidade de nós defendermos e preservarmos nossos patrimônios históricos culturais, para que as nossas futuras gerações possam construir, através dessa história do passado, uma história futura. Agora, para dar continuidade a esse assunto, eu convido a acadêmica Edna Rodrigues, do curso de Licenciatura em Arte, que fará uma atividade envolvendo o assunto de hoje, que é os patrimônios históricos culturais, como projeto do seu estágio de conclusão. E aí, pessoal, gostaram do assunto? Quero agradecer a Sandra pela contribuição dela, foi muito gratificante, né? E muito bem resumido. Eu espero que todas entendam. E a nossa atividade, procurar na cidade de vocês um monumento, uma arquitetura, uma escultura, algo que faça parte do patrimônio da cidade de vocês. Temos alunas de BH, do Rio de Janeiro, Cuiabá, Curitiba, e eu sei que esses lugares têm muitos monumentos, muitos patrimônios históricos, né? Maravilhosos. Aqui na minha cidade também tem, eu vou postar algumas coisas, né? Então, a proposta da atividade é que vocês procurem. Eu sei que tá difícil com a pandemia, porque tem lugares que a condução está liberada, mas em outros lugares não. Mas aí vocês podem pesquisar na internet e enviar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Algum monumento histórico da cidade de vocês, porque essas fotos vai ser parte da nossa exposição, tá bom? Juntamente com a pintura final abstrata, tá? Então, eu aguardo vocês lá no grupo com as nossas fotos. Eu quero conhecer esses lugares maravilhosos, tá? E que a nossa exposição seja um sucesso. Até mais!